Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Instituto Antítese. E nós queremos aqui tratar nessa ocasião de mais um ponto ou um elemento importantíssimo da cosmovisão pagã. Como vocês já conhecem a proposta do nosso canal, certo? E para tanto, nós queremos aqui trazer uma informação preliminar. Nossa abordagem aqui, ela está restrita essencialmente ao campo da teologia cristã e também das religiões comparadas. Nós não vamos trazer aqui um parecer primariamente científico. Obviamente, iremos também trazer aqui uma crítica, certo? Do ponto de vista científico para o assunto que iremos tratar aqui, inclusive, já que a ciência, no mundo moderno, pressupõe uma certa autonomia, certo? Em relação ao cristianismo, em relação à religião e assim por diante. Então é um assunto extremamente polêmico e muito perigoso, ok? Muito perigoso. Nós não temos qualquer intenção em nossos vídeos, menos ainda na proposta do nosso canal, menos ainda, de trazer frivolidades cotidianas. Nós queremos trazer aqui assuntos da mais alta importância teológica, filosófica e, portanto, intelectual, inclusive, para a edificação da Igreja de Cristo no Brasil, ok? Então, nós não temos aqui uma abordagem pragmatista, utilitarista ou frívola dos nossos assuntos. Então, muitos aqui que nos seguem já têm percebido isso. Eu reforço porque certamente é muito comum em vídeos mais recentes, pessoas também recentes aqui no canal. Então essas pessoas já ficam aí de sobreaviso, certo? Então eu não tenho essa intenção. O canal não é um canal de entretenimento, é um canal de informação, um canal de certa atividade recreativa. O nosso canal aqui tem a ambição formativa no âmbito da teologia e da filosofia. E, portanto, é um canal de fronte analítico todo abrangente. Okay? Então, a nossa proposta é essa. Nós iremos tratar aqui sobre o assunto que eu tematizei como paganismo e a liberdade dos enteógenos. Paganismo e a liberdade dos enteógenos. Os enteógenos, eles são importantes aqui em nossa abordagem contextual, uma abordagem inclusive também breve e muito mais com um propósito antitético do que com um propósito explicativo, extensivo, certo? E como eu poderia dizer, apologético das religiões não cristãs. Eu não tenho aqui o propósito de explicar a apologética por trás da questão dos enteógenos, certo? Mas é realmente um ponto contextual apologético cristão reformado. Então, os enteógenos e sua importância na cosmovisão pagã é de caráter essencial. Trarei aqui o motivo pelos quais isto é assim. Primeiro de tudo, vamos ao conceito. Enteógeno é um conceito que foi cunhado pelo escritor, e eu esqueço o âmbito de atuação dele. Eu não sei se era etnobotânica, antropologia, né? Enfim, é Gordon Wasson, não é? Nascido na última metade do século XIX. Em 1973, ele cunha o termo ou o conceito de enteógeno, cujo significado é manifestação interior do divino. A manifestação interior do divino. E eu penso que é um conceito bastante suficiente para explicação das crenças acerca do assunto no mundo antigo.
é um conceito suficiente. Não é um conceito, como eu poderia dizer, próprio, não é, de cada cultura religiosa antiga e, portanto, é exatamente teológico no nível mais elevado, mas que reúne, sintetiza a ideia teológica de várias tradições religiosas antigas, ok? Então, enteógeno significa exatamente isso, a manifestação interior do divino. Mas, objetivamente, os enteógenos, eles são nada mais do que plantas sagradas. Plantas sagradas, ok? E essas plantas sagradas teriam a função, e aqui eu vou citar algumas tradições, como por exemplo, no zoroastrismo persa, também a mesma função no hinduísmo antigo e também nos mistérios eleusinos gregos. Os mistérios eleusinos gregos era uma escola de mistério, dentre outras da Grécia Antiga. Esta era a mais importante, a mais conhecida, por assim dizer, do ponto de vista histórico, pelo menos, certo? Então, essas plantas sagradas, elas desenvolviam a função de conectar, ligar e acessar uma comunicação direta com o divino, certo? Com o divino. Ou seja, os deuses. Então, aqui está, para além de qualquer dúvida, de que se trata de uma crença religiosa, eminentemente religiosa. Aqui, o elemento patológico é oferecido pela ciência médica, pela farmacologia, etc., não está em questão. Ele não é apreciado de forma alguma, ok? Ele não é apreciado de forma alguma. Então, o enteógeno, ele preserva essa identidade essencialmente religiosa, ok? Essencialmente religiosa. Uma outra coisa antes de continuar aqui, eu abro um parêntese aqui importante, é que vocês precisam saber o seguinte: os enteógenos não é um assunto periférico, não é um assunto secundário, não é um assunto sequer científico, nem é um assunto acessorial, não é, da religião antiga, né? Da religião antiga. Eu digo religião antiga porque diversas religiões acreditavam, possuíam essa crença, certo? Inclusive remontando tal crença ao próprio xamanismo asiático, ok? Então, é um assunto que é apreciado por diversas ciências, inclusive contemporâneas, como, por exemplo, a antropologia, a etnobotânica e também a neuroteologia. A neuroteologia. Neuroteologia é uma vertente, certo? Eu não sei exatamente se fundada, mas o seu conceito é cunhado pelo filósofo britânico do século XX e neoperennialista Aldous Huxley, irmão do Julian Huxley, que fundou a Unesco. Num dos seus livros, ele funda esse conceito de neuroteologia. Se ele não é o principal fundador da vertente da neurociência, ele é, sim, um dos fundadores, certo? Então, a neuroteologia, por exemplo, ela tem o propósito de examinar os processos cognitivos que formam a experiência religiosa, a partir dos enteógenos, ok? Então é uma coisa muitíssimo interessante e, claro, muitíssimo perigosa, porque nós estamos lidando aqui com a mente do homem, não é? E a sua incolumidade é própria, ok? Então, o Aldous Huxley, ele traz essa apreciação, essa contribuição para a questão dos enteógenos.
uma outra coisa que eu devo falar aqui é que não somente o Aldous Huxley, mas também o Timothy Leary também escreveu obras acerca dos enteógenos. O Timothy Leary foi um dos intelectuais da New Age, né, da nova era, né, no século XX. Alan Watts, certo, teve interesse também nessa questão dos enteógenos e assim por diante. Então, continuando aqui, para nós fecharmos esse parêntese aqui, muito importante, e então desfecharmos a explicação da função dos enteógenos nas religiões antigas e dar o contraponto cristão reformado, eu ainda diria o seguinte, certo? Que os enteógenos, eles possuem, inclusive, certas prescrições a partir desses intelectuais que escreveram sobre o assunto no século XX. Porque dos enteógenos, por exemplo, e de uma das posições de uso ou prescrições de uso dadas a estes, surge como elemento formativo da revolução cultural. Ou seja, o enteógeno configura um dos elementos formativos da revolução cultural, inclusive, não é, da década de 60 nos Estados Unidos da América, que posteriormente, me parece que na década de 80, 70, chega aqui no Brasil, não é? A banda Os Mutantes bebe desse movimento americano lá dos hippies e etc e tal, né? Dos beatniks, né, me parece, e funda um movimento chamado Tropicalia, certo? Com algumas distinções, obviamente, mas eu não vou abordar aqui a questão do movimento Tropicalia no Brasil, né? Isso não é o objetivo do vídeo. Talvez, dependendo do interesse dos senhores, a gente possa trazer alguns elementos aqui dessa época aqui no Brasil, né? Mas é muito interessante como o que foi visivelmente importante na cultura americana, o Brasil, de alguma forma, ele copiou, plagiou, amplificou ou simplesmente deteriorou, certo? É muito interessante isso, né? Então, o Timothy Leary, ele defendia o seguinte: ele afirmava que os enteógenos, eles poderiam e deveriam ser utilizados indistintamente e abertamente por qualquer um. Quer dizer, as pessoas deviam dar-se a esse prazer, dar-se a essa bênção, não é? Visto que no contexto religioso, por exemplo, o ayahuasca é visto como uma bênção divina, ok? E isso é uma coisa verídica, inclusive. No entanto, em contraposição, o Aldous Huxley, ele afirmava que os enteógenos só poderiam ser utilizados de maneira restrita à elite intelectual e cultural de uma nação, pois era, de fato, um elemento essencial da religião antiga, certo? Ainda que ele trate do assunto num contexto filosófico, mas para o Huxley, toda filosofia ela era fruto de alguma religião. Ele compreendia isso, não é? O Aldous Huxley, ele era um antimoderno, não é? Ele era também um antimoderno. Então, ele não sustentava a morte ou simplesmente a irrelevância da metafísica, não é? Então, para vocês entenderem esse ponto aqui do Aldous Huxley em relação aos enteógenos. Inclusive, ele escreveu um livro chamado As Portas da Percepção. Eu não pretendo indicar mais nenhum livro sobre esse assunto, porque é um assunto que exige bastante maturidade, é um assunto bastante perigoso. Então, eu pretendo não indicar mais nenhum livro sobre o assunto nesse vídeo, certo, irmãos? Então, eu prefiro não indicar, ok? No entanto, há diversos livros em português sobre o assunto, certo? Livros, inclusive, relevantes sobre o assunto, né? Então, havia essa discordância, prevalecendo a posição do Timothy Leary, que, então, desembocou na Revolução Cultural. E essa questão da Revolução Cultural, ela vai desembocar, inclusive, na questão das drogas, né? Das drogas. Então, fechando aqui agora o nosso parêntese, um enteógeno não é uma droga, ok? Por quê? Porque um enteógeno, ele conserva o seu elemento religioso litúrgico. O enteógeno
Por exemplo, no zoroastrismo, ele era um elemento de conexão com o divino, onde alguns sacerdotes simplesmente eles utilizavam, certo, o enteógeno para entrar em contato com o divino, num transe estático, certo? Por exemplo, um xamã, um sacerdote, etc, etc. Dependendo da religião, isso ocorria, não é? Então, o enteógeno é sim um elemento litúrgico importante para essas religiões. Veja o objetivo, quão elevado é, né? Quer dizer, eles sustentavam objetivamente que havia um contato com o divino pelo uso do enteógeno. E esse contato era um contato de comunicação, inclusive. Então, é uma coisa realmente séria, né? A despeito do ceticismo moderno, contemporâneo, etc. Mas eles levavam isso bastante a sério. Não era uma coisa assim lateral nem secundária, ok? Então, um enteógeno, ele não servia para um propósito, digamos assim, puramente recreativo ou curioso, né? De um prazer contextual em alguma festa, em algum show e assim por diante, ok? Por um outro lado, a ciência médica e farmacológica contemporânea, ela classificou o enteógeno como um psicodélico. O psicodélico tem a ideia simplesmente de que, na questão tanto do sentido quanto dos efeitos, o enteógeno, na verdade, ele preservava simplesmente efeitos puramente intramentais, psicoativos e nada mais, certo? Ou seja, as pessoas simplesmente sofriam algumas alucinações, tinham alguns sonhos, tonturas, vômitos, mal-estar, etc, 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 certo? Sem qualquer tipo de conexão com o seu contexto original religioso. Então, eu vejo que a classificação científica ela é extremamente criminosa, não é? Sob todos os aspectos. Isso está completamente equivocado. Isso é um crime de proporções imensas. Por quê? Primeiro, porque a ciência médica em relação à questão dos enteógenos, ela desconsidera a particularidade não só da crença, mas das propriedades, das análises e da experiência religiosa de cada religião individual acerca dos enteógenos. Segundo, os enteógenos, eles possuem uma idade de uso e de conhecimento multimilenar. Então, não é uma coisa de séculos. Nós estamos falando de uma prática multimilenar, certo? Aqui, inclusive, eu diria que aqueles que, inclusive, usam enteógeno no contexto religioso, por exemplo, né, da Umbanda, do rosacrucianismo, etc, etc, não é, do xamanismo aqui no Brasil, eles o fazem sem um conhecimento à altura do que se sabia, por exemplo, há 300 anos, há 1000 anos atrás, percebem? Então, assim, existe uma farta literatura sobre esse assunto, certo? O que significa dizer que, tanto do ponto de vista teológico das religiões não cristãs, quanto do ponto de vista dos efeitos bioquímicos e psicoativos, existe uma ignorância imensa acerca dos enteógenos, certo? Então, afirmar que o enteógeno é meramente um psicodélico é um erro fundamental gravíssimo, certo? É um erro fundamental gravíssimo por conta do ceticismo imbecilizante de nossa época, ok? E note, aqui eu não estou fazendo qualquer tipo de apologia a favor do uso do enteógeno. A minha explicação aqui é da crença religiosa não cristã. Da crença religiosa não cristã. Que, inclusive, é o que eu estou aqui repetindo e novamente repetindo. O objetivo era a comunicação com os deuses. Comunicação com os deuses. Um exemplo grave disso é o seguinte: a posição dos Rosacruz acerca do uso dos enteógenos é o seguinte, de que os enteógenos eles não deveriam ser utilizados pela massa, não é? É porque o uso não religioso de um enteógeno pode trazer, não é, espíritos maléficos para a vida daquela pessoa que usa o enteógeno dessa forma, desavisada, não religiosa, né? Meramente recreativa. Temos também uma
prescrição, né? Uma opinião aí do Samael Aun-Weor. O Samael Aun-Weor, ele é o fundador da Igreja Gnóstica Cristã Universal. Ele diz o seguinte, que o uso do enteógeno só deveria ser feito por aqueles que, inclusive, tivessem uma iniciação na magia sexual. Então, eu tenho, inclusive, um vídeo aqui sobre essa questão da magia sexual, que é algo extremamente abominável, mas veja que o próprio fundador da Igreja Gnóstica, ele fala das suas crenças abertamente. E ele diz o quão sério é o enteógeno, certo? Então, ele, de forma paradoxal do ponto de vista cristão, ele recomenda que aquele que faz uso do enteógeno deveria ser um praticante de magia sexual, ok? Então, nós iremos aqui, inclusive, né, trazer alguns tipos aqui de enteógenos para vocês verem. Claro, os mais conhecidos, porque existem dezenas e dezenas deles, para o vídeo não ficar muito grande. E também nós iremos fazer a leitura aqui de um livro muito importante, né, muitas vezes reiterado no nosso canal, para a questão, certo, dessa invasão pagã na contemporaneidade e, portanto, de uma milícia, não é, organizada internacionalmente contra o cristianismo. Então nós vamos ler aqui em qual dimensão de importância a questão do enteógeno transita. Então vocês verão que eu não costumo aqui exagerar, ser alarmista, nem tampouco fazer uma oposição apaixonada. O que eu procuro aqui é um objetivismo cristão frio e sério, ok, irmãos? Então vamos ler aqui no livro A Falsa Aurora. A Falsa Aurora, né? É aqui essa posição dos enteógenos, né? Vamos ler aqui quem associou-se, né, a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, defendendo essa questão dos enteógenos, né? Essa, digamos assim, popularização controlada dos enteógenos. Aqui, para quem tem um livro, né, está na página aqui, deixa eu ver, 140, né? Está na página 140, irmãos. Vou ler aqui apenas um trecho, certo? Diz-nos assim: a URI atraiu alguns simpatizantes famosos, que eram defensores de ideias estranhas sobre o papel das drogas na prática religiosa. Um exemplo disso é Huston Smith, um erudito de fama internacional. Uma de suas ocupações é apoiar o uso de enteógenos, o consumo de alucinógenos em condições controladas, como um meio de ter uma experiência direta do divino. Agora veja a importância do Huston Smith. Smith, autor de As Religiões do Mundo, um livro de religiões comparadas que vendeu 2,5 milhões de exemplares em todo o planeta, já foi professor das seguintes instituições: Washington University, MIT, Syracuse University e Universidade da Califórnia em Berkeley. Há muito tempo mostra-se favorável ao movimento interreligioso, inclusive à iniciativa das religiões unidas do bispo Swing. Ok? Então, o Huston Smith, ele apoia o uso dos enteógenos. Agora, note o seguinte. É interessante abrir aqui essa pequena nota, né, explicativa. A URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, ela é um órgão extraoficial da ONU, certo? Ao menos à época da escrita desse livro. Não sei se atualmente a URI ela é um órgão oficial, mas extraoficialmente ou oficialmente, desde seu nascimento, ela é o norte e o coração nos assuntos da religião no mundo ocidental para a ONU, certo? A URI é uma espécie de mestra espiritual para a ONU, ok? E a URI foi convencida, não só pelo Huston Smith, de que os enteógenos é uma coisa fundamental para a sociedade. Ou seja, a URI ela apoia, certo, a revolução cultural. Então, as drogas, na realidade, vieram desse contexto,
quer dizer, do entendimento prescritivo que prevaleceu acerca dos enteógenos. Os enteógenos, na visão do Huxley, não deveriam ser, como na visão também do Rosa Cruzes, o Samael, não é, que é o fundador da Igreja Gnóstica, não deveriam ser popularizados. Mas a visão do Timothy Leary, Huston Smith e outros prevaleceram, e então as drogas invadiram o Ocidente. Né? Por exemplo, você vê também um autor importante que apoiava essa questão das drogas, né? Que é nada mais do que uma redução da definição dos enteógenos e do seu sentido, era o intelectual da Escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse. Não é? O Herbert Marcuse, ele escreveu favoravelmente acerca do uso das drogas. Okay? E nós vemos aí o Ocidente afundando-se. Não é? Ano após ano, nós sabemos aí da criação de uma nova droga. Não é? Uma nova droga. Mas iremos aqui agora a uma pequena lista de alguns dos importantes enteógenos que são utilizados nessas religiões antigas, certo? Por exemplo, a sálvia divinorum, a ibogaína, que se encontra na África do Sul, também a atropina. A atropina, inclusive, ela pode causar, não é? Dependendo da quantidade do seu uso, o coma e também a própria morte. Temos também o peyote, certo? Que você encontra, né? O seu uso ali, né? No Peru, né? No país do Peru. E, historicamente, nós temos aqui agora a própria bebida sagrada pronta, né? Em algumas religiões que eu citarei aqui. Por exemplo, no zoroastrismo era o Raoma. E o Raoma era essa bebida sagrada do zoroastrismo, onde o sacerdote tomava para se comunicar com os deuses, certo? E nessa comunicação haviam sonhos, visões, profecias, etc, etc. Também, dentro dos mistérios eleusinos, era o Kikeon. O Kikeon era também uma bebida sagrada para os mistérios eleusinos, a qual a pitonisa, né, a Sibila, ela tomava para entrar em transe e conversar com os deuses, né, e se comunicar com os deuses. O Kikeon, ou Kikeon, ele era feito a partir de cevada e algumas ervas, não é? Ali exclusivamente para a Sibila, ok? E temos ainda o ayahuasca, né, que nasce ali historicamente com os incas. E o ayahuasca inca era utilizado também com esse propósito, certo? E o ayahuasca, inclusive, tem uma particularidade nele, né, de que ele é conhecido também como pequena morte. Pequena morte. Nós não temos, no momento desse vídeo aqui, uma lista básica ou exaustiva acerca dos danos permanentes, incuráveis e até letais do uso desses enteógenos por algum praticante dessas religiões, certo? O que não significa que a ausência de evidência é evidência de ausência, não é? Isso não significa. Nós não fomos pesquisar, certo? Mas o fato é o seguinte, que a partir dos enteógenos, as drogas foram fabricadas. Exemplo disso, um exemplo dedutivo. Heroína e ópio. A heroína e o ópio, por exemplo, né, são considerados enteógenos também, certo? A heroína e o ópio é considerado um enteógeno e não um psicodélico, por exemplo. E ninguém aqui vai falar ou vai concordar e defender que heroína não é algo extremamente nocivo, certo? Então é apenas um exemplo aqui dedutivo, né? E veja, o exemplo que eu estou falando aqui não é um exemplo meramente neuroquímico, físico, etc, etc. Estou falando aqui principalmente do dano espiritual ao utilizar esse tipo de coisa. Agora, o contraponto cristão, para encerrar o vídeo, é o seguinte: no cristianismo não existe qualquer elemento no sentido de enteógenos ou drogas para nos comunicarmos com Deus. Isso não existe no cristianismo. Inclusive, teologicamente, a ênfase nos enteógenos reflete exatamente uma ausência ou um vácuo epistemológico na crença teológica dessas religiões. Enquanto que no cristianismo, quando você lê, por exemplo,
a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 18, o apóstolo ele vai ensinar o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, Paulo fala aqui em palavra e ele conclui falando que a natureza dessa palavra consiste no poder de Deus, não é? Então, o elemento epistemológico seria a palavra, seria o logos, certo? E o elemento metafísico seria o poder, certo? Então, epistemologia e metafísica possuem importância vital para o cristianismo, enquanto que nessas religiões não cristãs, pagãs, a epistemologia ela é descartada e uma mística contemplativa possui a autoridade do conhecimento. Inclusive, para encerrar, é digno de nota dizer aqui que diversos conhecimentos mágicos são adquiridos a partir do estado estático, certo? Do estado estático via enteógenos. Diversos conhecimentos são adquiridos a partir disso. Agora, a natureza desses conhecimentos são sumamente ilógicos, não discursivos e puramente místicos, certo? Que vai refletir exatamente uma ação na realidade. Então, isso são crenças extremamente diabólicas do ponto de vista cristão. Eu não estou aqui dando a minha opinião pessoal, eu estou falando aqui do que o cristianismo acredita e, portanto, do que eu acredito porque também sou um cristão protestante. Então, o cristianismo ele condena o uso de enteógenos de forma absoluta, de forma peremptória, certo? Então, não existe essa crença no cristianismo de forma alguma. Portanto, não achem que drogas e o seu, digamos assim, estonteante e irrefreável sucesso foi algo simplesmente aleatório. Não foi. Isso foi algo muito bem pensado e muito bem planejado. Para vocês verem o perigo imenso da questão das drogas, certo? E até onde ela pretende ir e foi de fato, vocês poderão procurar, certo? Um livro que não vai abordar o ponto de vista estritamente teológico das religiões antigas, mas o ponto de vista, certo, dos objetivos, das implicações, das figuras, certo, e dos danos ocorridos no Ocidente, né? É o livro de Daniel Stulin. O nome do livro é Tavistock Institute. Então ali vocês vão encontrar um material excelente de altíssimo nível sobre essa questão, né? O Tavistock Institute, por exemplo, é, ao meu ver, o coração da inteligência, da engenharia psicossocial e noológica do Ocidente. Ou seja, ele está à frente na fabricação de psicoativos, metanfetamina, drogas sintéticas de elevadíssimo poder de controle. Não é? Quer dizer, isso é uma coisa real, mas claro que é um assunto muitíssimo perigoso e, portanto, vetado para as massas. Okay? Mas, no entanto, esse instituto existe desde o século XX. Desde o século XX, eu não lembro aqui a data da sua fundação, mas assim, é um assunto que, inclusive, a partir dos enteógenos, eles podem, com certeza, de forma descaracterizada, ou seja, retirando algumas substâncias, serem, inclusive, incluídos, né? Em frutas, em bebidas famosas, por exemplo, a cerveja, etc, 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 e espalhados para a população. Isso é um fato muito possível e, obviamente, poucas pessoas investigam essa área, porque é de fato uma área perigosa. A verdade é sempre perigosa. Então, irmãos, compartilhem o vídeo, curtam, comentem para ajudar o nosso canal, para que a verdade antipagã seja proclamada nos 4 cantos do nosso país, certo? E que o nome de Cristo seja glorificado a partir disso. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.